Na cidade de Belém, da Judéia, nasceu Jesus. Nessa cidade, as pessoas eram muito pobres. Belém ficava numa região chamada Galileia. Galileia era toda a zona periférica de Jerusalém. Toda aquela parte de Jerusalém, na volta de Jerusalém, onde ficavam as pessoas mais pobres, incluindo prostitutas, incluindo leprosos, pessoas que eram consideradas à margem da sociedade, pessoas que eram muito mal vistas, ficavam todas nessa região chamada Galileia. E as pessoas que eram mais pobres, menos elitizadas, também moravam nessa região. Nessa região nasceu Jesus, em uma pequena cidade chamada Belém. Jesus começa o ministério dele em um lugar pobre, falando para gente que muitas vezes era ignorante, que muitas vezes não tinha estudo, que muitas vezes não sabiam ler. Eram pessoas simples. Jesus começa o ministério dele pregando para pescadores, pregando para gente humilde. Jesus começa o ministério dele pregando para publicanos, que eram cobradores de impostos, que também eram muito mal vistos, pregando para prostitutas, que eram muito mal vistas, pregando para gente doente, curando gente doente. Jesus começa o ministério dele no lugar onde era menos indicado para se começar o ministério. O lugar onde talvez fosse mais indicado para começar o ministério fosse em Jerusalém. Mas lá no começo do livro de Marcos, capítulo 1, se eu não me engano, fala que Jesus se batiza e após se batizar, ele sobe para o monte para ser tentado, ele vai para o deserto para ser tentado. E aí no deserto, após ser tentado, ele começa o ministério dele na Galileia. E isso é muito bonito, porque você vê que ele não estava preocupado em ser o famosinho. Ele não estava preocupado em ser aquele que chama mais atenção. Ele estava preocupado em realmente cuidar daqueles que precisam, em realmente ensinar aqueles que precisam. Eu acredito que na nossa vida é muito importante isso. É importante com que a sinceridade no nosso coração é que leve a gente a cuidar das pessoas, e não o objetivo de ser famoso ou o objetivo de crescer. Quando eu comecei o blog do Devocional Café e agora os vídeos que a gente está fazendo, não foi com o intuito de ficar famoso, foi com o intuito de tentar falar o que algumas pessoas não falam, de tentar ministrar de uma forma que as pessoas ainda não ministram, que não seja comum. Se fosse para falar o que todo mundo já fala, não teria sentido fazer um vídeo para a internet. Se fosse para falar o que todo mundo já fala, não teria sentido ser mais um que fala a mesma coisa. A menos que você vá de fato falar aquilo que as pessoas não estão falando, né? E da mesma forma no cuidado. Se você cuida de alguém pelo que você vai receber, não tem sentido esse cuidado. Esse cuidado é pobre. Quando você cuidar de alguém realmente pela necessidade que a pessoa tem, aí você vai realmente ser alguém que está vivendo a profundidade daquilo que faz. Belém se tornou uma cidade conhecida mundialmente, porque nela nasceu o Salvador. Mateus capítulo 2, versículo 6, fala que, olha Belém, não se considere a menor das cidades, porque de vós sairá o Salvador. Belém era uma cidade pequena, mas ela se tornou grande, porque dela saiu o Salvador. De Belém saiu o Salvador da humanidade, de Belém saiu Jesus, e porque Jesus saiu de Belém, ela se tornou mundialmente conhecida. E da mesma forma, por menor que nós sejamos, a gente pode tomar essa palavra para a nossa vida, por menor que nós sejamos, por mais simples que a gente seja, o que brilha em nós é Cristo. Se você for se tornar alguém, não simplesmente conhecido, mas se você for se tornar alguém significativo na sua vida, é porque Cristo brilha em você. É porque Jesus brilha em você, é porque Deus brilha em você. É o Deus da sua vida que faz você ser alguém melhor. A verdade é que a gente tenta ser alguém melhor e acaba por nós sendo alguém pior. As guerras, se você perguntar para as pessoas que faziam guerras, todos tinham seus motivos e suas intenções, todos tinham suas razões. Todas as pessoas, todos os que lutavam nas guerras,
Homens diziam que é para defender seus países, outros pela expansão de seus países, outros pela paz do seu povo, outros pela prosperidade do seu povo. O fato é que as intenções até eram boas, mas as consequências eram ruins. A gente tenta fazer paz e cria guerra. A gente tenta criar curas e traz doenças. A gente tenta fazer o bem, como disse Paulo, e faz o mal. Então é necessário que Cristo brilhe na gente. É necessário que Jesus seja mais em nós do que simplesmente aquilo que a gente permita que Ele seja. E queria deixar essa palavra com você, para que você se lembre que tudo que tem de bom em você foi Deus que colocou, que Ele é a fonte de amor e de bondade. Então, Deus abençoe, ore a Deus, peça para Ele que cada vez mais no seu coração Ele frutifique o amor dEle, que é um amor verdadeiro, um amor diferente, para que assim como a cidade de Belém foi conhecida porque o Salvador habitava nela, você seja conhecido e significativo na vida das pessoas porque o Salvador habita em você. Deus abençoe. Até a próxima.